Alguns gráficos também que chamam atenção hoje, e aí sugerem aí uma preocupação maior do mercado com uma possível guerra, com um possível conflito. Hoje, o ouro, representado aqui pelo ETF GLD, abriu com um gap de alta, rompendo uma zona de resistência e não testar um topo importante aí por volta de 180. Nós sabemos que dos ativos que se movimentam com mais intensidade durante conflitos, o ouro é um deles. O que não combinou muito com a movimentação de hoje foi o petróleo, né? O petróleo apresentou uma queda aí de 3,9%. Isso não condiz muito com a preocupação de embargos, né, ao petróleo russo. A Rússia é um dos principais produtores de petróleo, gás natural do mundo, e a expectativa do uso de medidas econômicas, né, para aí punir uma eventual invasão da Rússia à Ucrânia, geraria a expectativa do aumento do preço de petróleo, já que seria você retirar um player do mercado. Mas algumas notícias dão conta que os Estados Unidos estão próximos de fecharem um acordo com o Irã, o que poderia colocar no mercado aí no curtíssimo prazo algo como 1 a 1,5 milhão de barris por dia na oferta mundial de petróleo, né? Isso poderia contrabalancear, pelo menos no curto prazo, alguma medida aí contra a Rússia, a diminuição de venda de petróleo da Rússia. Então, basicamente, o efeito desse possível acordo dos Estados Unidos com o Irã está aí no gráfico do petróleo. A gente viu também as taxas, os treasuries, né, diminuindo um pouco as taxas, porque quando há um aumento do nível de incerteza, o que nós temos é uma corrida para a segurança, que acaba pressionando as taxas, né? Quando um título sobe, a taxa diminui e vice-versa. Então, esse ETF chama TLT, é o ETF de treasuries mais longos, né? 20 anos ou mais, que hoje apresentou alguma recuperação, mas ainda vem dentro de uma tendência de baixa, com a expectativa de aperto monetário, não só nos Estados Unidos, mas no resto do mundo, né? E aí, há algo importante que precisa ser falado. Muita gente acredita que guerras são necessariamente negativas para o mercado de ações. E se a gente for olhar e fazer um estudo histórico, né, de declarações de guerra e do resultado que se observou no mercado, nós vamos ver que, na média, as guerras costumam apresentar, os períodos de conflito mundial, de guerra, costumam apresentar uma movimentação positiva no mercado de ações. Um padrão, né, que se estabelece, apesar desse padrão não ser tão claro, há aí uma grande dispersão nos dados em relação a esse tipo de conflito, mas um padrão é um aumento de tensão pré-conflito gerando queda nos preços de ações e após a definição do conflito, uma recuperação fora do mercado e até uma movimentação positiva. Só para dar um exemplo clássico, né? Nós tivemos na década de 60 a crise dos mísseis em Cuba, talvez o momento que o mundo chegou mais próximo de apresentar, né, uma hecatombe nuclear, um conflito nuclear em larga escala. O mercado corrigiu muito pouco durante esse período, acho que 0,6%, e depois apresentou uma forte alta, né? No período aí da Segunda Guerra, o mercado americano apresentou uma alta de 60%, só para vocês terem uma ideia. Então, essa percepção de que conflitos armados necessariamente são ruins para o mercado de ações é uma percepção equivocada, né? Eventualmente pode ser ruim enquanto há uma incerteza em relação a que tipo de guerra vai ser travada e depois há uma recuperação, né? Basicamente esse é o padrão histórico do mercado. Ok? BTC, né, o Bitcoin ainda não tem essa pegada do ouro de ser aí um refúgio em caso de conflitos armados. Efetivamente, não, né?
Se a gente for dar uma olhada no gráfico do BTC, vamos ver aqui se eu consigo colocar. Vamos ver hoje uma movimentação negativa. Eu vejo que o Bitcoin ainda tem uma correlação grande com o mercado de ações em termos de ser um ativo considerado de risco, né? Pelo menos aí na última movimentação, quando o mercado de ações corrigiu, o Bitcoin corrigiu junto, na recuperação do mercado deu uma recuperada junto e agora apresentou mais uma sinalização negativa. Então, ainda não há essa percepção de porto seguro, né, em caso de problemas geopolíticos.